o crime mais misterioso da história da Alemanha. A noite de 31 de março de 1922 foi marcada pela morte brutal de uma família e sua empregada na fazenda de Hinterkaifeck, localizada a cerca de 70 km de Munique, na Alemanha. As vítimas incluíam o pai e a mãe, ambos com 63 e 72 anos, respectivamente, a filha viúva de 35 anos e seus dois netos, uma menina de 7 e um menino de apenas 2 anos. O assassinato ocorreu depois de várias ocorrências estranhas nas proximidades da fazenda. A antiga empregada havia sido demitida por ter ouvido sons estranhos vindos do sótão e ter suspeitado que a casa era assombrada. Além disso, Andreas, o pai da família, encontrou um jornal que ninguém havia pedido em frente à casa e notou pegadas na neve que levavam da floresta até a sala de máquinas da fazenda. Algumas chaves da família também desapareceram no mesmo período. A família relatou ouvir passos vindo do sótão e um homem com bigode observando a residência com frequência. Andreas contou a várias pessoas o que estava acontecendo, mas recusou ajuda e não fez nenhum relato à polícia. No dia 31 de março, a nova empregada chegou à fazenda acompanhada da sua irmã. Essa irmã teria sido a última pessoa a ver todos com vida. Os pais, a filha e a neta de 7 anos foram atraídos para o celeiro, onde foram mortos com golpes de picareta. O assassino então se dirigiu para dentro da casa e matou o bebê de 2 anos em seu berço. Depois, a empregada que dormia em seu quarto. Os corpos da família foram encontrados 4 dias depois do crime. As investigações foram comandadas pela polícia de Munique, mas prejudicadas, já que muitas pessoas modificaram a cena do crime. A autópsia revelou que a neta permaneceu viva por horas após o ataque e arrancou o tufo de cabelo enquanto estava ferida no celeiro. Mais de 100 suspeitos foram interrogados, mas nunca foram encontrados resultados conclusivos sobre quem matou a família. A primeira hipótese de latrocínio foi descartada, pois uma grande quantia de dinheiro foi encontrada na casa. No entanto, o assassino permaneceu na residência por dias após o crime, alimentando o gado, cortando a carne e até comendo na cozinha. Os vizinhos relataram ter visto fumaça saindo da chaminé durante todo o final de semana, sugerindo que o assassino permaneceu no local por um tempo, mesmo após a descoberta dos corpos. A tragédia de Hinterkaifeck continua sendo um mistério não resolvido até hoje. Casal vendia carne humana no açougue. Entre 1863 e 1864, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi assolada por crimes macabros com requintes de crueldade. Acredita-se que após matarem suas vítimas, o policial José Ramos e sua companheira húngara Catarina Poulsen vendiam os restos mortais no açougue de um comparsa, o alemão Karl Klausner. Os crimes da Rua do Arvoredo, como ficaram conhecidos, escandalizaram a sociedade do século XIX e ainda hoje são lembrados pelos brasileiros, tornando-se uma espécie de lenda urbana da cidade. Todos os crimes eram orquestrados antecipadamente. Na bizarra divisão de tarefas da dupla, a mulher tinha a função de atrair as vítimas para a armadilha. A preferência do casal era por homens estrangeiros e ricos, já que Catarina não falava bem o português. O casal cometia os assassinatos a sangue frio e se apossava dos pertences da vítima. Não demorou até que eles dividissem o gosto cruel com uma terceira pessoa que foi envolvida na insólita trama, o açougueiro alemão Karl Klausner. Após seduzir as vítimas, Catarina Poulsen os levava ao casarão de Klausner, localizado na Rua do Arvoredo. No local macabro, Ramos matava e mutilava as pessoas. Em seguida, os restos mortais eram enviados para o açougue do comparsa alemão. Ele revendia a carne como se cada pedaço viesse de um animal diferente, e o que sobrava era transformado em linguiça. Os criminosos, por sua vez, não se alimentavam de carne humana. E para se desfazer das evidências, eles queimavam os ossos e outros restos mortais que não utilizavam no açougue. Já os pertences das vítimas sempre ficavam sob a posse dos assassinos. Mas, em agosto de 1863, Klausner foi brutalmente assassinado por Ramos, já que esse, na época, pretendia largar os crimes e se mudar para o Uruguai. O policial, no entanto, temia que o açougueiro contasse às autoridades sobre os seus assassinatos. Logo após colocar um fim ao comparsa, o casal se apossou das propriedades do antigo colega de crime. Os planos de Ramos, todavia, caíram por terra após sua mulher
confessar os assassinatos à polícia. Arrependido, Catalina Poulsen entregou detalhes das últimas mortes e revelou ainda que o companheiro havia executado o comparsa açougueiro. Você já ouviu falar da Fera de Macabu? Manuel da Mota Coqueiro era casado com Úrsula das Virgens. Formavam um casal muito bem sucedido, donos de diversas propriedades em Campo dos Goitacazes e em Macaé no século XIX. Porém, Mota Coqueiro, durante toda a sua vida, fez diversos inimigos e desafetos na região. Guarde bem essa informação. Em 1850, com o fim do tráfico negreiro, os senhores donos de terra precisavam de mão de obra para suas fazendas. Mota Coqueiro então contrata uma família de colonos para residir e trabalhar em uma das suas fazendas. A família era chefiada pelo pai Francisco Benedito da Silva. Porém, com o passar do tempo, Mota Coqueiro acaba se envolvendo com a filha do empregado, chamada Francisca. A menina acabou ficando grávida. Mota Coqueiro, que era casado com Úrsula, tenta fazer um acordo com o pai da menina para que eles fossem embora, mas o pai exigia uma grande compensação financeira pelo que ele havia feito. O conflito entre as famílias estava estabelecido. Em 12 de setembro de 1852, no meio de uma noite chuvosa, Francisco Benedito da Silva, sua esposa e os 6 filhos, sendo 3 adolescentes e 3 crianças, foram mortos a golpes de facão em um verdadeiro show de horror. A única que conseguiu escapar da chacina foi Francisca. Grávida, ela vagou pela floresta até encontrar ajuda. Quando o crime foi levado para as autoridades de Macaé, os desafetos de Mota Coqueiro o acusaram de ter encomendado o crime. As roupas cheias de sangue das vítimas foram levadas por seus inimigos para Macaé, onde foram penduradas, fazendo a população ficar ainda mais furiosa. A imprensa, parceira de seus desafetos, o apelidou de a Fera de Macabu, que era o local onde a fazenda ficava, e os jornais clamavam por justiça. Sabendo que iria ser incriminado, Mota Coqueiro fugiu, mas logo acabou sendo capturado. A população queria linchá-lo. A polícia estava contra ele, a justiça e a opinião pública também. Por mais provas que o seu advogado coletasse, não adiantava. Parecia que ninguém estava interessado em ouvi-lo. Os convidados com quem Mota Coqueiro estava no dia da chacina sequer foram chamados para depor. Os seus escravos foram chamados para que fizessem depoimento contra ele, o que, à época, era proibido por lei. O processo correu em uma velocidade absurda e em 6 de março de 1855, Mota Coqueiro foi enforcado, sendo esse, até hoje, considerado um dos maiores erros judiciais do Brasil. Se misturar carne humana com carne de porco, ninguém percebe a diferença. Pelo menos é o que dizia um dos maiores canibais dos Estados Unidos. Joseph Metheny era casado e tinha um filho, mas sua esposa era viciada em drogas e um dia ela fugiu levando a criança. Em um acesso de fúria, Joseph decidiu que iria atrás da esposa e do filho. Após dias procurando em locais abandonados onde a mulher costumava se drogar, acabou encontrando 2 moradores de rua que supostamente sabiam a localização da sua ex-companheira. Joey matou ambos com um machado, acreditando que eles mentiram sobre o paradeiro da mulher. Ele assassinou no mesmo dia um pescador que, sem nenhuma intenção, acabou testemunhando os crimes. Também estuprou e matou 2 garotas de programa. Todos esses delitos ocorreram em apenas 7 horas. Ele se livrou dos corpos, os jogando em um rio. Joey foi detido pelo desaparecimento dos moradores de rua 2 semanas depois e ficou 18 meses preso. Porém, como os corpos não foram encontrados, ele foi solto. Os outros assassinatos só foram descobertos anos depois. O tempo em que esteve preso não afetou a determinação de Joe na busca da sua esposa. Apesar disso, pouco tempo depois de sair da cadeia, ele matou 2 prostitutas, mas dessa vez, ao invés de jogá-las no rio, ele iniciou o sádico processo de desmembrar os corpos, armazenando as partes com mais carne em um refrigerador e enterrando o que sobrava. Semanas mais tarde, ele abriu uma barraca para vender hambúrgueres. A carne usada era de porco misturado à carne humana. Cada vez que seu estoque de carne diminuía, ele saía e encontrava outra vítima, matando uma pessoa inocente e repetindo o processo. De acordo com sua confissão, ele matou 10 pessoas no total, e os policiais acreditam que ele não pararia voluntariamente se não fosse preso. Em 1996, acabou sendo detido depois que a vítima fugiu e foi até a polícia. Segundo ele, o seu único arrependimento foi nunca ter matado sua ex-esposa e a pessoa com quem ela teria fugido. Joseph Metheny foi encontrado morto em sua cela em 2017, aos 62 anos de idade.
Ele se fantasiava de palhaço e lia passagens bíblicas antes de abusar e matar suas vítimas. John Wayne Gacy era um homem de grande prestígio em Chicago. Era casado e tinha um casal de filhos. No entanto, por trás da figura de bom moço se escondia um assassino implacável. John atraía suas vítimas mediante promessas de emprego ou de dinheiro em troca de relações. Uma vez seduzidas, ele usava clorofórmio para que a vítima perdesse os sentidos. Depois disso, elas eram algemadas, violentadas sexualmente, torturadas e mortas por estrangulamento com uma corda ou com um pano. Um traço bem característico de Gacy era se fantasiar de palhaço e ler passagens bíblicas enquanto cometia o crime. Ele se auto-intitulava Pogo e colocava um traje que usava antigamente para se apresentar em eventos infantis. Ao todo, estima-se que John Wayne Gacy tenha matado 33 pessoas, todos homens e jovens, até ser preso em 1978, graças a uma vítima sobrevivente, Jeffrey Ringel. Ele aceitou carona e foi sequestrado por John. Ele acordou em um parque no dia seguinte com queimaduras e hematomas por todo o corpo. Ele fez o boletim de ocorrências, porém não lembrava o que tinha ocorrido por conta do clorofórmio. Gacy usou tanto produto em Ringel que o fígado da vítima ficou destruído. Depois de um ano, o homem havia se lembrado de algumas coisas, mas nada muito concreto, até que, observando os carros que passavam no local onde ele havia sido sequestrado, conseguiu reconhecer o veículo de John e o seguiu até o local de parada. Lá, se lembrou dos fatos como o abuso do seu corpo por parte do palhaço, e assim chamou a polícia, a quem John acabou confessando os seus crimes. O serial killer foi julgado e ficou preso por 14 anos, até que em 14 de maio de 1994 foi executado por injeção letal.